Você já parou para pensar que o seu almoço de hoje pode ser só mais um capítulo de uma novela chamada Cadeia Alimentar? Pois é, nessa novela, ninguém é vegetariano por escolha. Bem-vindos ao Ciência Pra Quê? Um lugar onde você aprende, se diverte e talvez nunca mais olhe pro seu prato do mesmo jeito. Oi, meu nome é Clara, a capivara, e eu vou cantar minha música favorita. Lembre de nós dois sob a lua. High energy, upbeat rock and roll, instrumental for 30-second news. YouTube video of a driving beat, perfect for dynamic and maintaining viewer engagement. Se o leão come a zebra e a zebra come a grama, quem é que come o leão? Calma, não é o caçador, é o tempo. Sim, o tempo. É a decomposição, a natureza trabalhando. Tudo começa com o sol. As plantas pegam a energia do sol e transformam em alimento, através de um processo chamado fotossíntese. Eles realizam a fotossíntese transformando luz, água e gás carbônico em alimento, em açúcar. O produtor é como aquele cara que está sempre esperando o apocalipse zumbi. Está sempre guardando alimento para um momento que pode ser que ele nem esteja mais aqui para ver. A cadeia alimentar nada mais é do que o processo pelo qual a energia percorre a natureza, percorre os seres vivos. Então, começa lá do sol, essa energia é transformada em alimento pelos fotossintetizantes, que são os produtores. Os produtores, então, servem de alimento para os consumidores. Esses consumidores, que se alimentam diretamente dos produtores, são chamados de consumidores primários. O consumidor primário, ele é herbívoro, ou seja, só se alimenta de plantas. O consumidor primário, ele serve de alimento para o consumidor secundário. O consumidor secundário já é um ser carnívoro, ou seja, se alimenta de outros animais. Nesse exemplo, a cadeia se encerra aqui, no sapo, mas ela poderia ser muito maior, porque afinal de contas, o sapo também serve de alimento para outro ser vivo, como por exemplo, uma cobra. A cobra seria o consumidor terciário, por se alimentar de um consumidor secundário, nessa cadeia. Se ainda a cobra servir de alimento, por exemplo, para uma águia, a águia vai ser o consumidor quaternário. E todos esses, em qualquer nível que seja produtor, consumidor primário, secundário, terciário ou quaternário, vão servir de alimento para os decompositores, porque os decompositores, eles reciclam a matéria orgânica, reciclam a matéria da qual somos feitos, transformando essa matéria, quebrando essa matéria e devolvendo ela para a natureza, que será novamente utilizada pelos produtores para os seus processos metabólicos. Cada elemento da cadeia alimentar é chamado de nível trófico, que nada mais é um nome chique para a posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Tá, o gafanhoto é um herbívoro, o sapo é um carnívoro, mas e nós, seres humanos, que nos alimentamos tanto de plantas quanto de outros animais? Nós somos onívoros. Sim, nós nos alimentamos tanto de plantas quanto de outros animais. Portanto, não somos classificados unicamente como herbívoros ou como carnívoros, ou uma junção dos dois, herbívoro-carnívoro. Existe um nome específico para isso, que é onívoro. Lembra disso, hein? A energia produzida pelos produtores será, em parte, utilizada por eles, para os próprios processos metabólicos, e a outra parte vai ser armazenada. Essa parte que é armazenada é que vai servir de alimento para o próximo nível trófico.
Então, um gafanhoto que se alimenta de uma determinada planta, ele vai precisar, ao longo dos seus processos, ao longo dos dias ali, vai precisar se alimentar várias vezes de várias plantas. Por quê? Porque a energia, ela vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Por isso que tem muito mais planta do que leão no mundo. Já pensou se fosse o contrário? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só essa cadeia. Com o que você já viu até agora? Como você classificaria cada um dos seres vivos aqui? Aproveite esse momento, dá uma pausa no vídeo e tente identificar, tá bom? Logo em seguida eu já continuo. Bom, então logo de cara a gente percebe os fungos estão aqui representando os decompositores, que podem ser fungos, mas também podem ser bactérias e também alguns protozoários. Eles, então, não ocupam exatamente um nível trófico, porque ele pode agir em qualquer um dos níveis tróficos. Ou seja, ele pode decompor tanto as plantas, as algas, quando isso ocorre no fundo do mar, os animais, não é aqui representado pelo coelho, que é um herbívoro, ou pelos carnívoros, lobo e leão. Em seguida, nós podemos identificar o primeiro nível trófico, que são os produtores, representado pela planta. O coelho, já dissemos que é um herbívoro, ele vai se alimentar do produtor. Portanto, ele está ocupando o segundo nível trófico. O lobo, que se alimenta do coelho, carnívoro, portanto, ele ocupa o terceiro nível trófico. E o leão, que se alimenta do lobo, vai ocupar o quarto nível trófico. O que pode acontecer se por acaso um desses seres vivos é retirado, é extinto da cadeia alimentar? Bem, vamos supor que em determinada região houve um extenso período de caça ao coelho pelos seres humanos. E esses seres humanos acabaram com a população de coelho desse local. Bom, o que vai acontecer então com a população de plantas e também com a população de lobo, de leão? Vai fazer alguma diferença? Sim, vai fazer muita diferença. Por quê? Porque a população de plantas vai aumentar descontroladamente. Se ela aumenta descontroladamente, pode gerar muita competição, por exemplo, com outras espécies de planta. Vamos supor que nessa determinada área, a principal fonte de alimento para os lobos era a população de coelhos. Bem, nesse caso, a população de lobos vai diminuir com o tempo. Sim, porque se há escassez de alimento, então a população tende a morrer por inanição, por falta de alimento. Da mesma forma, se diminui a população de lobos, também vai faltar alimento para o leão, considerando que a principal fonte de alimento para o leão também dessa região seja a população de lobos. Compreende? Tudo na natureza depende de equilíbrio. Então, viu só? Quando um elo se quebra, todo o resto sente. Mas não se enganem, hein? Nem toda a cadeia alimentar segue as regras bonitinha. Algumas plantas são carnívoras, como a famosa dionéia, que pega insetos, e tem até fungo que controla a formiga. Se você gostou deste conteúdo e conhece alguém que vai começar o 4º ou o 6º ano do ensino fundamental no ano que vem, já manda esse conteúdo para ele e não esquece de curtir, hein? Conto com você. Na cadeia alimentar, todo mundo tem seu papel, até você. Então, da próxima vez que você olhar para o seu prato, lembra que ali tem uma história que começou lá no sol. E da próxima vez que alguém te perguntar, ciência pra quê? Você já sabe a resposta. Lene, eu te dou minha palavra. Tá bom, eu vou te contar. Eu sou vegetariano.